Então, o sensor MAP vai ser o principal componente, onde a unidade de comando vai pegar informação da quantidade de ar que está sendo admitida pelo motor. Nós sabemos também que alguns sistemas, principalmente os sistemas mais atuais, utilizam o sensor MAF, né? Mas boa parte dos veículos ainda utilizam o sensor MAP. Então, é importante que nós saibamos, assim como todos os demais sensores do sistema de controle do motor, conheçamos esse sensor tão importante. Então, nós vamos hoje fazer uma avaliação quando o veículo está em marcha lenta, também fazer uma comparação com a posição da borboleta aceleradora, porque existe uma relação entre esses dois parâmetros, onde a unidade vai esperar que exista uma coerência entre esses dois parâmetros. Então, nós vamos trabalhar dessa vez com o Corsa Classic 2015, o sistema que já está sob a norma OBD-BR2, então é um sistema onde nós temos diversos parâmetros, né? Então, parâmetros, digamos assim, dessa nova fase do sistema de controle do motor aqui no Brasil, começou ali por volta do ano 2010. Então, vamos selecionar o veículo aqui no nosso raster. Nós temos aí o veículo GM, Corsa Classic, Flex. (2015) Nós temos aí a pressão de 1 bar, esse veículo está parado, né? Veja 0 RPM. Selecionar as leituras. Vamos selecionar os parâmetros relacionados ao MAP, tensão e pressão, né? Para a gente fazer essa relação. E também os parâmetros da borboleta aceleradora, ou os parâmetros do potenciômetro 1 e 2. Valores de tensão. No modo parcial e selecionar, nós vamos ter só os pits que nós queremos trabalhar. Vamos dar um zoom, aproveitar esse recurso do raster. É um veículo ainda parado, né, motor parado. Então, nós temos uma pressão de 4, ou melhor, uma tensão, né, relativa à pressão de 1 bar. Nós temos a pressão, o valor em volts de 4,04 volts. Essa pressão atmosférica é muito importante para que a unidade de comando possa fazer o cálculo correto do avanço de ignição e do tempo de injeção. Então, você pode ver o nosso episódio relativo à pressão, à função barométrica do sensor MAP, certo? E nós temos aqui na nossa série parâmetros. Nós temos uma posição da borboleta progressiva, né? Nós temos aqui, nesse caso, uma borboleta progressiva e outra regressiva. Isso não é regra, ok? Então, muitos acham que todos os sistemas funcionam dessa forma. Isso não é regra. Nós temos aqui, nesse caso, sim, nós temos uma borboleta 1, ela é progressiva, e a outra vai ser regressiva. Veja que se você somar os valores desses dois sensores, nós vamos ter um valor equivalente a 5 volts ou muito próximo. Então, sempre que na evolução do funcionamento da borboleta aceleradora, ou seja, na abertura dela, sempre os valores que se cruzam vão ser próximos ou iguais a 5 volts. Okay? Então, a unidade de comando vai esperar isso. E ela vai estar sempre fazendo essa comparação já previamente gravada, essa relação, essa conformidade entre os valores de pressão, ela vai ler do coletor de admissão, desde a marcha lenta até a plena carga, com os valores da posição da borboleta aceleradora. Então, veja bem, esse motor ainda não está aquecido, ok? Não está na temperatura operacional. Esse parâmetro, o ideal, né, o correto é que nós venhamos a analisar ele já com o motor em temperatura operacional. Mas qual é o foco aqui do nosso episódio? É a atenção que nós devemos dar à pressão do coletor de admissão, a pressão absoluta do coletor de admissão com o veículo em marcha lenta, com o motor em marcha lenta. Então, essa pressão normalmente
ok? Na maioria dos casos, essa pressão, quando o motor está em condições ótimas de funcionamento, temperatura operacional, sem nenhuma anomalia, essa pressão ela gira em torno de 350 milibares. Okay? Então, é muito importante que esse valor esteja dentro dessa faixa. Logicamente, nós estamos falando da unidade de medida bar. Então, pessoal, para o controle da borboleta aceleradora, isso é muito importante. Esse valor, quando ele está muito próximo a 400 milibares ou acima disso, ele vai nos indicar problemas relacionados a consumo de combustível, problemas relacionados também à perda de aceleração. Então, vai existir uma discrepância entre o que está memorizado na central, okay, com o que ela está vendo, fazendo a comparação entre o valor de pressão, que quando ele está muito alto, então isso vai indicar uma carga, né, uma carga no motor, uma carga maior para o motor, uma quantidade de ar, e logicamente vai haver uma discrepância com o que ela está lendo com relação aos parâmetros da borboleta aceleradora. Por segurança, como é um sistema onde é necessário uma precisão, nós estamos falando de aceleração, então isso pode fazer com que haja perda de aceleração. O sistema entra em emergência e em algumas vezes indica falha ou no pedal do acelerador, ou na borboleta aceleradora, ou no atuador da borboleta. Então isso leva também logicamente vai levar a diagnósticos equivocados. Então, a gente tem que ter bastante atenção nesse parâmetro, okay? Para ver se esse parâmetro está dentro do ideal, que é aquela faixa que eu lhe falei. E eu sempre gosto de salientar para a maioria dos veículos, eu nunca gosto de generalizar, mas em média vai ser esse valor, tomando como base a unidade de medida bar, em torno de 350 milibar em condições ideais. Outra coisa que nós podemos notar, né, outra atenção que nós podemos dar, é que o valor de MAP, em uma condição em que o motor esteja em condições ótimas de funcionamento, o valor de MAP ele não oscila muito, então ele fica um valor bastante linear, bastante fixo. Então a gente pode observar tanto o valor de tensão quanto o valor de pressão, ele é um valor estável, ele não fica oscilando, não fica variando muito. Então é bastante interessante quando nós temos valores, essas condições, melhor dizendo, tanto de variação ou valores muito acima, que nós possamos dar atenção a correia dentada fora de ponto, ou seja, falta de fasagem, de sincronismo do motor, um ou mais cilindros com compressão baixa, entradas falsas de ar, até o corpo de borboleta muito carbonizado, ok? É uma coisa mais simples de se ver. Então esse valor alto de MAP tem uma relação direta com isso. Okay? Então, para você que ainda não sabe ou não tinha dado atenção a essa condição de MAP, né, que já é uma coisa que não é nova, já é bastante conhecida, no passado não se dava muita atenção a esse parâmetro de marcha lenta do MAP. E isso vale salientar, também vale para o MAF, ok? É bastante interessante também dar uma atenção a valores altos de MAF, também podem indicar essas mesmas causas que eu citei. Então, vamos aproveitar e dar uma checada, dar uma analisada rápida de como vai se comportar esses valores de MAP e de posição da borboleta aceleradora em outras condições de regime de funcionamento, cargas parciais e plena carga. Vejamos também a utilização da análise gráfica, que é outro recurso do raster que ajuda bastante no diagnóstico. Podemos ver aqui, no momento de uma aceleração mais brusca, né, ou uma aceleração em plena carga, nós podemos ver um valor de MAP, né, bastante bem equivalente, né? Nós temos uma borboleta praticamente que totalmente aberta, né? Nesse ponto, nós temos um valor de MAP coerente aqui, certo? Tanto o valor de pressão como o valor de tensão. Então, nós vemos que são parâmetros que caminham junto desde a marcha lenta até a plena carga. Assim como também no momento de desaceleração, né? Nós temos a desaceleração, a queda aqui da posição da borboleta aceleradora, ok? Lembrando que nós temos aqui dois potenciômetros com
medições invertidas, né? Enquanto uma é progressiva, a outra é regressiva, mas nós temos aqui a coerência com relação ao sensor MAP também na desaceleração. Então, tudo isso é importante a gente ter com paciência, fazer análise, que é para poder você ter o seu diagnóstico mais assertivo possível. O scanner é um recurso, né? Logicamente que nós devemos utilizar outros recursos, outras técnicas também, no caso de um diagnóstico. A gente não vai se limitar só ao scanner. Agora, o scanner também é extremamente importante, né? Ele é extremamente importante, porque sem ele, como é que você vai ver o que a unidade de comando está enxergando? É isso? Então, eu não tenho como ver o que a unidade de comando está enxergando. Eu preciso ver o que ela está enxergando e, a partir dali, tomar uma decisão do próximo passo no processo do meu diagnóstico. Bom, pessoal, então esse é o nosso episódio de hoje. Eu espero que, mais uma vez, tenha contribuído para que você possa somar mais conhecimento, né? Dar digamos assim, um estímulo para que você possa se aprofundar mais ou ver alguns detalhes ou algumas informações que, caso você que já tenha mais experiência, não tenha ainda se dado conta, ou então, para quem está começando, eu tenho certeza que são informações bastante valiosas, ok? Então, se você gostou, deixe o seu like. Se achar relevante, compartilhe para que mais pessoas possam ter acesso a essas singelas informações, ok? Se não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e clique no sininho para que seja informado de outras novidades, outros vídeos que nós postaremos no nosso canal. Visite também o nosso blog Carro Técnico. Tenho certeza que vai ter informações lá que vão te servir e vão te ajudar.